Quem nunca ouviu aquela clássica frase: os beberrões não herdarão o reino dos céus? Por isso, muitos cristãos se perguntam se beber é pecado, principalmente quando se fala de bebidas fortes convencionais como vinho, cerveja, uísque, champanhe. É evidente que a pergunta principal é quanto à ingestão de bebidas alcoólicas, mas com o advento das réplicas sem álcool, como é o caso das cervejas sem álcool, podemos incluir na nossa discussão também esse tipo de bebida. Nesse vídeo, vou te mostrar 7 fatos na Bíblia que respondem a essa pergunta: beber é pecado ou não? Olá, meu nome é Wellison. Seja muito bem-vindo ao canal Fé e Consciência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Se você gosta principalmente desse tipo de vídeo, que frequentemente aí posto vídeos relacionados ao assunto de religião e ciência. E deixa esse like aí maroto para nos ajudar aí e compartilhe bastante esse vídeo. Bora ir direto para o nosso conteúdo. Fato número 1. A embriaguez de Noé é retratada em Gênesis 9, 20 ao 22, que diz o seguinte: e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Pessoal, veja só, esse versículo ele já traz no primeiro momento lá do início da história que as pessoas bebiam. Note que Noé foi um dos escolhidos aí na história por Deus. Então, a Bíblia já retrata num primeiro momento que sim, a bebida, o vinho é uma bebida com álcool, tá? Já pra gente começar a história. Então, a bebida ela já faz parte aí da história na Bíblia. Então, a gente vê o primeiro caso, no caso do problema que a bebida causa como consequência da embriaguez. Nós que não existe nenhuma restrição à bebida, tanto que Noé bebeu. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos aí para o fato número 2. A embriaguez de Nadab e Abiú, retratada no livro de Levítico. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Nadab e Abiú puseram fogo estranho dentro do templo. Então eles levaram fogo de fora do templo para o interior do templo. E falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então perceba, pessoal, que essa passagem ela trouxe uma coisa muito interessante. Deus poderia, nesse momento, proibir de uma vez por toda o consumo de bebida alcoólica. Mas, pelo contrário, não houve uma proibição explícita à bebida alcoólica. Houve uma proibição à bebida para depois ir fazer algum ato religioso, né? No caso aqui, um ato litúrgico. O que aconteceu nessa história aqui narrada é que Nadab e Abiú se embriagaram e descumpriu a ordem de Deus, que não poderia levar fogo estranho, ou seja, fogo de fora da tenda. Tudo tinha que ser santificado naquela questão do templo. E nesse exemplo, por causa da bebida, uma consequência, eles levaram fogo estranho. E note que é bem interessante que essa passagem ela também nos ensina algo muito interessante quanto ao que é santo e o que é profano. Eu não vou entrar muito no mérito, mas hoje em dia a gente vê aí muitas questões como levar o funk, o forró para dentro dos templos e dizer que está se cultuando ao Senhor. Então, perceba que a Bíblia já deixa muito clara essa questão de não misturar o santo com o profano, né? O imundo com o limpo. Então, preste bem atenção o que está acontecendo aí na onde você congrega. Mas essa passagem ela é muito interessante. Mas ela deixa muito claro que o problema em si não é beber, mas quando beber e o que se vai fazer depois da bebida. Fato número 3. O gasto do dízimo em situações particulares, sendo permitido comprar bebida forte. Em Deuteronômio 14, 26. Essa aqui é uma passagem que trata da questão do dízimo.
Depois eu vou fazer para vocês um vídeo explicando certinho de como devolver o dízimo corretamente, não como é ensinado aí nas igrejas contemporâneas. Isso é um assunto para outro vídeo, mas eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aí para vocês aí em cima, tá? Uma tag, onde eu explico um pouquinho sobre o dízimo, que o dízimo ele não é bíblico para nós cristãos. Mas, se você tiver interesse de saber como devolver corretamente o dízimo, caso você seja do seu coração realmente fazer isso, aí deixa nos comentários para eu fazer um vídeo explicando. Ok, pessoal? Então vamos aí para o fato número 4. O milagre que Jesus fez de transformar água em vinho. É descrito no livro de João 2, versículos do 3 ao 11. Olha lá. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bem, é um versículo maravilhoso que mostra a todo momento na Bíblia que não existe nenhuma restrição quanto à bebida, em particular o vinho. Como a gente viu em alguns versículos anteriores, o vinho na verdade é até uma bebida frequente aí na história do povo hebraico, principalmente nas festas de casamento, né? Então, assim, uma festa de casamento sem bebida, né, vamos dizer assim, nem era uma festa, né? Realmente, a bebida é uma forma até de alegrar, deixar as pessoas mais soltas. Então, não existe nenhum problema. Tanto que, se houvesse algum problema, Jesus não teria transformado água em vinho. Isso é fato. E aí vai vir algumas pessoas dizer: não, mas ali o vinho não era o vinho alcoólico. Cara, já está explícito na Bíblia, em todo lugar, que o contexto vinho ali na palavra é bebida alcoólica. Então, não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. Eu acho que isso só dificulta a nossa vida. Mas eu vou chegar nesse ponto mais à frente. Se inscreve aí no canal, lembrando, se você não é inscrito, dá uma conferida aí se você não já é inscrito no canal. E deixa aquele like também bacana aí, que ajuda bastante a gente que está produzindo conteúdo. O fato número 5, Jesus bebia. Pode doer, mas é uma verdade. Veja o que fala lá em Lucas 7, 33, 34. Porque veio João o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho. E dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho. Eu vou destacar: bebedor de vinho. Lembrando que o vinho está no contexto realmente de bebida alcoólica, porque não faria sentido falar de vinho se não tem álcool. Amigo dos publicanos e pecadores. Essa passagem ela é maravilhosa. E o que vem a seguir, assista até o final do vídeo, vocês vão ver que está completamente ligado ao que é falado aqui em Lucas 7,33. Veja só, João Batista, na Bíblia, ele é declarado um homem santo, porque ele foi morar no deserto, comia gafanhoto. A comida dele não era uma comida convencional, vamos dizer assim, dessa maneira. Então, o que acontece? Essa pessoa, pelo estilo de vida dele que ele levava, ele era condenado pelas outras pessoas, né? Então as pessoas falavam mal de João Batista pelo estilo de vida que ele levava. Mas uma coisa muito interessante, quando Jesus fala aqui da questão dele não comer pão e nem beber, deixa claro para a gente que o pão e a bebida tinham, de certa maneira, uma visão
pejorativa ali para os hebreus. Por quê? Se vocês lerem um pouco aí da história na Bíblia, vocês vão perceber que em algumas passagens, principalmente na questão lá do Êxodo, o pão com fermento, por exemplo, não era considerado uma comida pura para algumas liturgias. Então, em algumas passagens, Deus pede para que o povo coma pão sem fermento, por exemplo. Isso é uma outra discussão que uma outra hora eu posso trazer. Da mesma forma, a bebida, né? Porque a bebida, pensando numa pessoa santa, como já ficou claro mais atrás, o santo ali não deveria beber. Então, se você vai entrar no templo, então você não poderia beber. Deus já deixou essa ordem. Então, aparece uma pessoa que a multidão está chamando ele de mestre, e essa pessoa come pão à vontade, bebe com as pessoas, se relaciona com os pecadores. Então, os judeus não esperavam um mestre que fizesse tudo isso. Eles esperavam uma pessoa que fosse diferente deles. Então, perceba que Jesus ele veio à Terra, se encarnou, e essa vinda, Jesus veio experimentar tudo que o homem experimentou. Para quê? Para falar de misericórdia, para que Jesus quis mostrar que, beleza, olha só, sendo como homem, ele sofreu tudo que os homens sofrem. Tá? Jesus passou por tudo que um homem convencional passa. Bebe, come, é xingado, tem fofoca falando dele, e ele continuou firme e forte no propósito que ele veio aqui para a Terra. Então, essa passagem, ela mostra o seguinte: Jesus veio conviver realmente como um ser humano qualquer. No entanto, sem apresentar as falhas dos seres humanos convencionais. Tem aí uma passagem que deixa claro que Jesus bebia vinho, bebedor de vinho. Porque senão não faria sentido, veja só, não faria sentido as pessoas falarem isso dele, que ele come e que bebe vinho. Se ele não bebesse, nem comesse, nem se assentasse com pecadores, essa passagem não faria sentido nenhum. O fato número 6, os pastores e alguns fiéis mais assíduos aí, alguns templos, vem com essa aqui pra gente e fala o seguinte, ó, mas 1 Coríntios 6, 9 e 10, os beberrões não herdarão o reino dos céus, né? Ou os bêbados, enfim, como você preferir. E aí a gente tem que ler o contexto e a gente vai tentar entender realmente o que lá está falando. Lá está proibindo o consumo de bebida? É pecado beber? Ou está falando outra coisa? Vamos lá, vamos ler para a gente entender. Bem, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos, perceba que ser injusto é uma ação, ou seja, você tem uma situação que você pode agir de boa fé ou de má fé. Então, os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Agora ele fala em seguida, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros e assim por diante, né? E lá na frente ele fala, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Mas o que é muito interessante é o que vem em seguir. Olha o que vem falar Jesus. Jesus fala em Mateus 15, versículo 8 ao 11. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouve e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E vou deixar para vocês um vídeo que eu fiz explicando essa questão do que é doutrina. E Jesus deixa claro que essas questões aí, por exemplo, do que comer, quando comer ou como comer, são apenas doutrinas de homens, tá certo? E isso não vai levar ninguém para o inferno ou para o céu se você beber, se você comer qualquer coisa. O que faz você perder a sua salvação são seus atos, é o que você faz, é o que você diz. Quando você chega para o seu pai, para sua mãe e fala palavras que os decepcionam, quando você vê alguém necessitado e pode ajudar e não ajuda, são seus atos. É quando você vê a mulher do próximo e tem desejo por ela,
você está adulterando. Quando você vê uma mulher, na verdade, Jesus já ensinou isso, que não é sua esposa, não é sua, e você a deseja ali no seu pensamento, pensando várias coisas sobre ela, você está cometendo pecado. Não é o ato de consumir nada, nem beber nada. Na verdade, percebe que o ato ele está acima, porque a questão do bêbado ela é problemática, porque nós sabemos que quando uma pessoa bebe ao ponto de perder a consciência, cara, né, a chance dela fazer alguma coisa errada é muito grande. E quando eu falo errado, não é só roubar, nem matar, não. É fazer alguma coisa errada do ponto de vista das leis de Deus, né? Quantas vezes aí a gente vê pessoas que sóbrias não têm coragem aí de dar em cima daquela menininha que ele acha bonitinha, né? Vamos colocar assim. Mas aí quando ele bebe, aí ele se acha no direito de fazer o que ele quiser e tratar as pessoas como ele quiser. Tem pessoas que bebem, aí promove discriminação, promovem atos aí de violência. Então, a bebida em si, o que você come, o que você bebe, não tem nenhum problema, né? E sim, o que você faz após isso. Essa que é a grande questão. Beber ou não beber? Interrogação. O que você faz depois disso? Quais são os pensamentos? E lá atrás ficou claro pra gente o problema da bebida. Nadab e Abiú beberam, e aí, a partir desse momento que bebeu, perdeu completamente a noção e fez algo que não deveria fazer dentro das leis de Deus. Então a gente promove a desobediência das leis de Deus quando bebe demais, que passa de um determinado limite. Esse é o problema da bebida. Note que Paulo também depois ele fala sobre isso. A gente lê uma passagem que ele fala sobre que os bêbados não herdarão o reino do céu. Mas veja lá o que ele fala depois, em 1 Coríntios, de 6, de 12 a 13. Olha lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Percebe a diferença? Tudo é lícito. Não tem que dizer, isso não pode, isso pode. Isso é doutrina humana. Isso tem que ficar claro. Agora, você se dominar por aquilo que você faz, aí mora o problema. Porque dessa dominação, você pode fazer coisas que desagradam ao nosso Criador. Então, a bebida é um exemplo. Você beber ou não beber, é lícito. Qual que é o empecilho? Diante dos olhos de Deus? Nenhum. Inclusive, nós vimos que o próprio Criador permitiu que um dos gastos com o dízimo, né, ao devolver o dízimo, poderia ser a compra de bebida forte, então não tem nada de ilícito. Mas o que você faz quando bebe? A bebida te domina, você começa a se sentir obrigado a beber todos os dias, a beber todas as horas, a ficar embriagado para esquecer seus problemas. Esse é o problema. Esse é um problema real. Você pode beber vinho, cerveja, uísque, o que você quiser, água. Não confunda a questão de Jesus falar sobre que o que faz mal é o que sai da boca, não o que entra, com o fato de você dizer que eu posso beber veneno. Isso não é verdade, tá certo? Você não pode beber veneno, não é nesse sentido. É no sentido que, beleza, se você quiser, vou tomar um gole de alguma coisa, não é ilícito. Só que você sabe que se algo pode fazer mal pela natureza do material, é uma coisa. Então, assim, beber é ruim ou bom para a saúde? Isso é outra discussão, tá? Depois eu posso até trazer um vídeo aqui para o canal, se vocês deixarem no comentário, sobre os males da bebida no organismo, do ponto de vista científico. Aí, ok, tá? Mas do ponto de vista da lei de Deus, não há nada ilícito. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Então, espero que o vídeo tenha ajudado. E a resposta é não. Beber não é pecado, desde que beba-se com moderação.